Sejam bem-vindos a mais um programa Psicolóquios com Joana de Ângeles. Hoje com o tema A Benfeitora Joana de Ângeles. Joana de Ângeles é um dos guias espirituais da humanidade. Tem sido colaboradora de Jesus nas suas diversas reencarnações. As reencarnações deste espírito tão querido e admirado que aqui ouso apresentar, como César Saidio fez no capítulo 1 do livro Refletindo a Alma, não foram caracterizadas unicamente por decisões e atos de imensa coragem em sua singularidade. Foram também marcadas por escolhas e inclinações voltadas para a coletividade. A proposta religiosa que assimilou e operacionalizou nas suas várias reencarnações foi direcionada para o social, para o socorro, o atendimento aos mais pobres, aos doentes, os oprimidos e os desequilibrados, visando aminorar nestes os sofrimentos de todos os matizes. No capítulo 8 do livro A Veneranda, Joana de Ângeles, de autoria de Celeste Carneiro e Divaldo Franco, está escrito: quando, na metade do século passado, as potências do céu se abalaram e um movimento de renovação se alastrou pela América e pela Europa, fazendo soar aos quatro cantos a canção da esperança com a revelação da vida imortal, Joana de Ângeles integrou a equipe do Espírito de Verdade para o trabalho de implantação do cristianismo redivivo, do Consolador prometido por Jesus. E no livro Após a Tempestade, em seu capítulo 24, a benfeitora diz: quando se preparavam os dias da codificação espírita, quando se convocavam trabalhadores dispostos à luta, quando se anunciavam as horas preditas, quando se arregimentavam ceareiros para a terra, escutamos o convite celeste e nos apressamos a oferecer nossas parcas forças quanto nós mesmos, a fim de servir na ínfima condição de sucadores do solo, onde deveriam cair as sementes do Evangelho do Reino. Assim, Joana foi convidada pelos espíritos superiores a integrar a equipe do Espírito de Verdade, que traria à Terra a terceira revelação. Lembrando que Joana iniciou sua trajetória cristã nos primeiros tempos da Boa Nova. Vale registrar que, em O Evangelho segundo o Espiritismo, Joana se intitulou Um Espírito Amigo em duas mensagens. A primeira está lá no capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, no item 7, A Paciência. A segunda participação está no capítulo 18, Muitos os chamados, poucos os escolhidos, itens 13 e 15. Dar-se-á àquele que tem. Se observarmos bem, veremos a mesma Joana que nos escreve hoje, ditando no passado uma bela página como o modelo das nossas atitudes em qualquer situação. Ela teve muitas outras encarnações. Certamente, algumas delas foram de muito destaque, tanto na sociedade como nos meios religiosos. Entretanto, como o espírito superior que é, destacou apenas as seguintes, para que servissem de exemplo para nós que amamos. Vale dizer que a escolha do nome Joana, repetidas vezes,
se deu pela simplicidade de que este se reveste, nome comum, e talvez por ter sido com este que se tenha dado o seu encontro com Jesus. Então, resolveu repeti-lo, conservá-lo. A exceção foi o nome Clara de Assis. No capítulo 15 do livro Boa Nova, Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, nos diz que, entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, consorte de Cusa, intendente de Antipas, na cidade onde se conjugavam interesses vitais de comerciantes e de pescadores. O evangelista Lucas a ela se refere em duas oportunidades em seus apontamentos. A primeira, no capítulo 8, versículos de 1 a 3, e a segunda, no capítulo 24, onde a identifica como uma das mulheres que, vindo da Galiléia com Jesus, tendo observado que seu corpo, ao ser descido da cruz, fora simplesmente envolvido no lençol e depositado no sepulcro aberto na rocha, cedido por José de Arimateia, preparou aromas e bálsamos e, no primeiro dia da semana, foi ao sepulcro, junto com Madalena e Maria, mãe de Tiago. Atraída pelo verbo eloquente de Jesus, passou a ouvir as pregações do lago. Denotando nobreza de caráter, vestia-se de forma simples, a fim de não atrair a atenção do povo para si. Desejava beber da água viva de que ele falava. Trazendo a alma torturada, certa vez procurou o mestre para lhe falar das suas lutas e desgostos. Ouvindo Jesus, encantou-se pela mensagem, especialmente por ser uma mulher que sofria pela indiferença do marido, conforme nos relata pela psicografia de Franciscano Xavier, o espírito Humberto de Campos. Na velha Roma, foi martirizado num circo romano, ensinando ao filho mais novo a fidelidade a Jesus e aos princípios do Evangelho. Assim, no dia 27 de agosto de 68, nas proximidades das águas termais de Caracalla, no Monte Aventino, Joana, junto a outros 500 cristãos, foi levada ao poste do martírio. Um dos verdugos se aproxima e lhe pergunta irônico: "O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer?" A resposta corajosa se deu no murmúrio: "Não apenas a morrer, mas também a vos amar." Ela, assim, teve forças para respondê-lo com fogo a lhe queimar o corpo, e sentindo uma mão suave a lhe tocar os ombros, escutou a voz inconfundível do divino pastor: "Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou." Triunfante, ela transpôs o pórtico da morte para adentrar na verdadeira vida, a vida espiritual. Clara de Assis vivera na época de Francisco de Assis. Ela tinha 10 anos a menos que ele e vivera 27 anos a mais. No século XII e XIII, Joana foi ao encontro do irmão Sol, o menestrel do Evangelho, Francisco de Assis, e com ele abraçou ainda mais a família universal, vivendo com o nome de Clara. Uma discípula de Francisco de Assis. Sua mãe era uma mulher de muita fé e, desde cedo, Clara desenvolveu grande compaixão pelos pobres. Por vezes, se abstinha do próprio alimento para dá-lo aos famintos. Como as demais jovens do seu templo, ela ouvia falar a respeito de Francisco, de suas pregações, do seu carisma.
Segundo seu biógrafo Tomás de Celano, a jovem deixava a casa paterna para encontrar o homem de Deus, cujas palavras pareciam chamas e cujas obras superavam as possibilidades humanas. Joana, vivendo como Clara, teve que enfrentar a oposição de sua família, aos votos que desejou fazer, e algumas vezes, em face da chegada de um ou outro conquistador nos arredores de Assis, se posicionou indômita à frente do monastério, defendendo a cidade e suas irmãs religiosas. Vale registrar que, tanto encarnada quanto desencarnada, inúmeras curas foram atribuídas a Clara. Quando, em 1970, Divaldo Franco visitou o monastério de Santa Clara, em Assis, Itália, o espírito Joana de Ângeles, diante do corpo em conservação de Clara de Assis, desvela um outro ângulo das suas existências. Esse momento, no nosso entendimento, revela a sua reencarnação como Clara de Assis, no século XII, na cidade de Assis, na Itália. Divaldo, em entrevista, diz que comparou os rostos de Joana e de Clara de Assis e viu a similitude. Depois de sua conversão, e já com uma pequena comunidade de irmãs reunidas ao seu lado, renunciou durante 3 anos ao título e à função de abadesa, pois encontrava mais prazer em servir do que ser servida. Tinha um gesto que lhe acompanharia para sempre, o de lavar e beijar os pés de suas irmãs. A Clara de Assis são atribuídas várias curas. O próprio Francisco a ela enviava casos de obsessão, de problemas físicos graves, todos solucionados com preces, toque de mãos, a sua presença moralizante e magnetizante. Clara desencarnou aos 60 anos de idade, em 11 de agosto de 1253. Maior poetisa da língua hispânica. Nome de religiosa? Sor Juana Inês de la Cruz, que viveu do ano de 1651 a 1695. Joana renasce, assim, em 1651, na pequena San Miguel Nepantla, México, com o nome de Juana Inês de Asbage e Ramírez de Satilana. Foi considerada a maior poetisa da língua hispânica. A fim de se dedicar mais aos seus estudos e penetrar com profundidade no seu mundo interior, numa busca incessante de união com o divino e ansiosa por compreender Deus através da sua criação, resolveu ingressar no convento das Carmelitas Descalças aos 16 anos de idade. Desacostumada com a rigidez ascética, adoeceu e retornou à corte. Seguindo a orientação de seu confessor, foi para a Ordem de São Miguel da Conceição, que tinha menos obrigações religiosas, podendo dedicar-se às letras e à ciência. Tomou o nome de Sor Juana Inês de la Cruz. Assim, sua opção pelo claustro não seguiu uma vocação religiosa, mas o desejo de aprender, expandir seus horizontes, lendo e escrevendo, tornando-se, inclusive, a primeira feminista da América Latina. Ficou conhecida como a monja da biblioteca, tendo na clausura onde vivia uma biblioteca volumosa, cerca de 40.000 livros, que posteriormente se desfez, a qual recorria com frequência, intercambiando conhecimentos e experiências com intelectuais europeus e do Novo Mundo. Estudava, escrevia poemas, ensaios, dramas, peças religiosas, cantos de Natal e música sacra.
Criou fama como pintora miniaturista, fez-se competente em teologia, moral, dogma, medicina, astronomia e direito canônico. Escreveu livros. Desencarnou em 1695, aos 44 anos de idade, durante uma epidemia de peste na região, após socorrer durante dias inteiros as suas irmãs religiosas e enfermas. Marte da Independência no Brasil. Sor Juana Angélica de Jesus, madre abadesa das religiosas reformadoras de Nossa Senhora da Conceição, Sor Joana Angélica de Jesus, nasceu na cidade de Salvador, Bahia, a 12 de dezembro de 1761. Aos 21 anos de idade, ingressou no convento da Lapa, tendo ingressado na monástica como franciscana. Após o noviciado, foi irmã escrivã, vigária e, pelos incontáveis méritos, atingiu a posição de abadesa em 1815. No dia 20 de fevereiro de 1822, morreu defendendo corajosamente o convento, a Casa do Cristo, assim como a honra das jovens que ali moravam, sendo assassinada por soldados portugueses que lutavam contra a independência do Brasil. Trespassada por uma baioneta, impediu que suas irmãs em crença fossem violentadas pelos soldados portugueses que lutavam, como eu disse, contra a independência do Brasil e que desejavam também saquear o convento. Tinha 61 anos de idade quando desencarnou. Foi considerada mártir da independência do Brasil em 1822. Assim, em tudo que fez, a inspiração maior de Joana sempre foi e continua a ser Jesus de Nazaré, o mestre por excelência e sol de nossas vidas. No desdobramento dos compromissos assumidos com o espiritismo e com a evangelização espírita no Brasil e no exterior, teve acesso aos conhecimentos psicológicos existentes nas diversas fontes do mundo espiritual por 50 anos. Além disso, Joana estreitou laços com inúmeros pensadores, hoje no além, condensando toda esta bagagem na série de livros que abordam as relações entre o espiritismo e a psicologia. Esta é Joana de Ângeles, um espírito impregnado pelo Evangelho, pelo Espiritismo, por Jesus e pelo amor. Conhecer a sua obra é conhecer uma alma culta e um coração dotado de imensa sensibilidade. É esse espírito amigo que nos exorta na última mensagem da sua obra Após a Tempestade, o seguinte: e unidos uns aos outros, entre os encarnados e com os desencarnados, sigamos. Jesus espera, avancemos. Encerramos aqui mais um programa Psicolóquios com Joana de Ângeles. Dê o seu like. Inscreva-se no canal do GAEB no YouTube e ative as notificações. Fique em paz e até a próxima oportunidade.